Olá, sejam bem-vindos aos Salgadeiros e Doceiros na Europa. Aqui eu ensino você a faturar da cozinha da sua casa com salgados e brigadeiros. Eu vou te ensinar a vender todo santo dia, mesmo que você esteja saindo do zero, mesmo que você nunca tenha vendido salgados ou brigadeiro, mesmo que você não saiba fazer também. Meu nome é Marluce e hoje nós vamos falar aqui sobre precificar salgados e brigadeiros na Europa e o cliente pagar sem reclamar, sem questionar preço. Então vamos lá, gente. Qual é a diferença entre preço e valor? Porque muitas vezes o que acontece é que a gente, ao não saber precificar, não consegue vender o nosso produto. Porque ou a gente coloca preço muito alto, ou coloca preço muito baixo, ou então o cliente não quer pagar o preço que a gente pede. Mas isso tudo está influenciando no valor que a gente agrega no nosso produto. Como é essa coisa de valor? Por exemplo, gente, eu vou dar um exemplo meu, tá? Nos salgados. Os meus salgados eu coloco no recheio, eu uso tempero fresco. Por exemplo, eu uso alho fresco, cebola fresca, e eu mostro para minha audiência. Quem é meu cliente, eles já sabem o que eu uso ali dentro do meu salgado. Eles vê porque eu mostro toda vez que eu tô fazendo, não todas as vezes, porque é muita produção, mas a maioria das vezes eu mostro para os meus clientes que eu tô colocando cebolinha picadinha, fritinha, que eu tô colocando alho fresco, que eu tô cortando a salsinha para colocar no meu recheio. Então tudo isso é agregar valor. Porque quando eu vou precificar o meu salgado, mostrei para o meu cliente qual o valor, todo o valor que eu estou agregando ali dentro da minha coxinha, por exemplo. Vamos falar de coxinha. Então ele viu que eu coloquei alho, cebola, fresco e tudo. Aí eu vou oferecer essa coxinha para vender. E aí eu coloco, por exemplo, tá, um valor simbólico, eu coloco 100 francos no valor do centro da minha coxinha, que existe mais caro e mais barato. A minha tá mais ou menos por aí na realidade. Então eu coloco o preço de 100 francos para vender esse salgado. E aí existe uma concorrência muito grande. A minha concorrência vai e coloca a 100 francos também. Vamos supor que iguala o valor, o preço. Só que aí o meu cliente, ele não viu a outra concorrente, ela não mostrou qual foi o valor que ela agregou nesse salgado. E aí o cliente, o que ele vai fazer? Ele vai comprar, vai pagar o mesmo valor, o mesmo preço, naquele que ele viu o valor agregado. Não, ela usa alho e cebola fresco, não é nada seco, ela não usa nenhum pozinho. Então, com certeza, a coxinha dela vai estar mais saborosa. Mesmo que o meu concorrente, porventura, ele fez algum outro tipo de propaganda que ele agregou valor também. Tá? Por exemplo, ele mostrou uma coxinha bonita. Só que o cliente vai falar, mas como será que tá por dentro? Como será que foi feito esse frango? Será que ela tá usando as normas de higiene ou não? Que isso também é agregar valor? Então, o que acontece? Gente, tá um sol aqui. Acho que eu vou mudar um pouquinho pra cá, que assim bate menos sol no meu rosto aqui. Isso. Vou colocar o telefone bem certinho aqui para vocês conseguirem me ver. Isso. Então, aí o que acontece? Eu consegui agregar um certo valor ali para o meu cliente ver a minha coxinha e falar, não, vou comprar dela, porque a coxinha dela eu sei que é muito saborosa, gente, e é verdade. Isso que eu tô falando para vocês aqui é o que realmente acontece. Tá, do cliente pagar sem reclamar. O que acontece com o meu cliente? Ele me manda o pedido dele e ele só quer saber quanto ele tem que pagar. Ele já vem com o intuito de comprar, ele quer realmente comprar, porque ele viu as fotos, ele viu a propaganda, ele viu como foi feito, porque eu mostro tudo pro meu cliente.
E aí ele já vem falando, não, eu quero comprar. E ele entra lá no meu site, olha o que ele quer e já vem para mim e fala, eu quero isso, isso e isso. Quanto deu? Eu quero pagar. Quando você me envia? Quando você me entrega? Quando eu posso ir buscar? E normalmente eu tenho a pronta entrega, que isso também é agregar valor. O cliente não precisa ficar esperando o produto dele. Normalmente eu tenho a pronta entrega. Então, esse é um diferencial que você coloca dentro do seu negócio. Então, com tudo isso, quando o cliente vem buscar os seus produtos, ele não vem preocupado com o preço que ele vai pagar. Entendeu? Então, aí é a diferença entre preço e valor. Valor são diferenciais que você agrega dentro do seu produto. E o preço é o final, realmente, o que o cliente vai pagar para você. Tá? Então, essa é a diferença entre preço e valor. Diferenças entre quais são os tipos de valor que você pode agregar dentro do seu produto, eu dei vários exemplos aí agora, que por exemplo, a cebola fresca é um valor que você está agregando, o alho fresco é um valor que você está agregando, a salsinha é um valor que você está agregando. Então aí, nesse caso, você está agregando vários valores ao seu produto que ao final, quando você for precificar, isso vai ser contado. Tá bom, gente? Por que é importante definir valor? Porque se você não definir valor, você não consegue definir o preço. Na hora de precificar esse produto, você precisa ter agregado vários valores diferentes um do outro para você poder ter aí os argumentos para falar para o seu cliente. O cliente vai chegar, mas o seu produto... Isso não acontece comigo, tá, gente? Isso não acontece definitivamente, nunca aconteceu, porque o cliente ele já sabe a diferença. Então não tem como ele vir para mim falar e faz mais barato porque o fulano faz mais barato. Não, aliás, a minha persona não é essa. Mas existe esse não é o assunto de hoje de persona, mas algum dia a gente vai falar sobre persona também. Então, o que acontece é que quando o cliente vem para mim, ele já sabe a diferença do meu produto. Por quê? Porque eu agreguei valores, tá bom, gente? Então, essa é a diferença entre preço e valor. E por que a gente tem que investir tempo para uma boa precificação? É por isso. Eu tô de acordo que quando você vai fazer um recheio, se você tem o alho picadinho, o alho em pó, é muito mais fácil você colocar o pozinho ali dentro do recheio. É muito mais rápido, adianta a sua vida. E aliás, gente, também existe o benefício de você fazer, colocar ele... Vou virar mais um pouquinho aqui, porque ainda tá batendo sol. Existe o benefício de você colocar o pozinho pela periodicidade do produto. Ele vai durar mais tempo. Se você colocar alho pozinho, ele dura mais tempo. A data de validade dele é maior. Mas aí você tem que colocar aí na balança se compensa você fazer isso, porque o sabor é outro. E aí você não tá agregando valor, coisas diferentes no seu produto. Então, realmente, definitivamente, compensa agregar valores ao seu produto. Tá bom, gente? Então, existe essa coisa do tempo, que você vai demorar mais tempo picando cebola, picando alho. Gente, eu passo horas fazendo isso. Eu passo horas triturando cebola. Porque, particularmente, eu não gosto de cebola, mas eu sou obrigada a usar porque é um tempero. E aí eu trituro ela e fica incrível de bom. Ouvi muitos clientes, são muitos, eu não consigo contar mais nos anos que eu tô trabalhando com salgado, de que o meu salgado é realmente diferenciado, que é muito bom. Então compensa você colocar um pouquinho mais de tempo aí para poder oferecer um produto diferenciado, tá bom, gente? E aí, qual que é por que investir tempo para uma boa precificação? Acabei de falar sobre isso, né? Que eu tô com a minha colinha aqui. Qual o melhor momento para definir valor? Gente, de cara, tá pensando em fazer salgado? Tá pensando em fazer brigadeiro? Não, então vamos lá. Vou agregar valor para me diferenciar
da concorrência e sair na frente. Porque é isso que aconteceu comigo no início também. Como existia muita gente fazendo salgado e brigadeiro, eu acreditava no potencial do meu negócio. Então, o que eu fiz? Comecei a colocar coisas diferentes, agregar valores, valores, valores. E aí a concorrência começou a ver também, começou a tentar fazer o mesmo. Alguns até fizeram, mas infelizmente, gente, porque tem mercado para todo mundo. Cada um agrega o seu valor diferente, né? E aí, infelizmente, alguns não deram certo, mas enfim. Como definir um valor atrativo na Europa para que você venda sem reclamações, para que as pessoas venham para você sem reclamações. Toda vez que você agregar um valor diferente no seu produto, você tem que falar. Você tem que mostrar que você realmente está fazendo um valor diferente no seu produto. Por exemplo, voltamos agora de novo sobre a cebola, o alho e a salsinha. O cliente, para comprar essa coxinha, ele não sabe que você colocou cebola fresca, alho fresco e salsinha fresca. Ele não sabe, porque ele não comeu, ele não mordeu, e muitas vezes mesmo comendo e mordendo, ele vai sentir, tá sonsa essa coxinha, tá esquisita, mas ele não sabe por quê. Ele conhece que o gosto tá diferente, mas não sabe por quê. Então, toda vez que você agregar um valor diferente no seu produto, você tem que mostrar para o seu cliente. Como você mostra? Através das redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp. Gente, o poder de venda que tem o WhatsApp Business, vocês não têm noção. É muito forte, realmente. Se você não quer reclamação, se de cara você quer mostrar o valor, mostrar que seu produto é diferenciado, tem que ser pelas redes sociais. Não tem, para mim, particularmente, não existe outro meio. Claro que existe, mas melhor. Para mim, é realmente as redes sociais. Então, quando o cliente vem comprar, ele não vem para fazer reclamação, ele não vem para questionar. A única questão dele é: olha, eu vou comprar um empadão e aí eu queria saber quanto tempo eu demoro ele para assar, porque o meu empadão ele é pré-assado. Aí eu vou falar pro cliente: olha, vai demorar uma meia hora mais ou menos. Aí você liga só a parte de baixo, depende de quando, se você gosta dele mais tostadinho, mais moreninho ou mais clarinho. Aí vai uns 40 minutos, 35, porque passou a meia hora, você liga a parte de cima para dar uma coradinha, para assar um pouco em cima. E aí essa é a questão que o cliente vem para você. Mas isso não é uma reclamação, é só uma questão. Entenderam? Então ele não vai vir para você para fazer reclamação. Ele vai vir logo com questões, mas assim, questões que são óbvias que ele vai fazer. Então ele não vem com reclamação. Para o cliente vir comprar sem reclamar, você tem que realmente mostrar o que tem de diferente. Ele vai vir já para comprar, sem questionamentos, sem reclamações, na verdade, né? Onde as pessoas erram ao colocar preço ou valor. Gente, o pior erro que nós fazemos é de tentar precificar o produto ali, só colocando ingrediente. Eu usei 1 kg de trigo, usei 1 kg de frango e usei... Não calcula temperos, por quê? Porque usou só uma cebola, usou só 2 dentes de alho. Gente, custou a cebola e o alho. E hoje, quando a gente começa, a gente pensa pequeno, tá pensando pequeno porque a gente tá ali naquele momento, fazendo pouca quantidade, é só 100, é só 200. E aí a gente vai e não inclui essas coisas pequenas que a gente coloca. A fritura, você vai entregar um salgado frito pro cliente. Você não coloca ali o tempo que você demorou para produzir esse salgado. Você não coloca o óleo que você usou, porque são realmente coisas difíceis de calcular ali no papel. Então você vai e coloca só os insumos básicos que você usou, divide pelo tanto de salgado que você fez e coloca o preço em cima. Gente, não é assim que se precifica. E isso acaba trazendo prejuízo e a gente desanima para continuar com o nosso negócio. Então, cuidado na hora de precificar. Isso é a forma errada de precificar, né? De quanto em quanto tempo eu devo rever o valor do meu produto?
O valor, você tem que estar agregando diariamente coisas diferentes aí para agregar valor no seu produto e você sempre ter vendas, vender todo santo dia, sem questionamento, sem reclamações. Então vamos supor, olha, até agora a gente falou do tempero. Aí agora eu vou mostrar para o meu cliente que o meu salgado mantém crocante durante 5 horas, que é a verdade, isso é verdade. Tudo que eu tô falando para vocês aqui é verdade, só foi o preço que foi simbólico, mas não tá muito diferente daí. Aí eu vou mostrar pro meu cliente, olha, eu vou morder uma coxinha aqui, que eu fritei ela faz 5 horas. Aí o cliente vai falar, quem me garante que ela fritou faz 5 horas? Eu tô falando isso pro meu cliente, olha, eu fritei essa coxinha na hora do almoço, agora é a hora da merenda. Eu fritei ela meio-dia para entregar pro cliente, agora são 4 horas da tarde ou 5 horas, sei lá, é a hora da nossa merenda e eu vou comer essa coxinha. E eu mordo e a coxinha tá crocante. Dá para escutar que tá crocante através de um vídeo. O cliente vai ficar com a pulga atrás da orelha. E aí, ele tem uma festa de aniversário para fazer à noite, ele tá naquela correria, ele não vai ter tempo de ir buscar o salgado cedo, na hora da festa, porque ele vai estar arrumando. Aí você fala, olha, eu posso entregar na hora da festa. Aí é outra coisa. O cliente vai ficar, ah, tá bom, então você me traz o salgado na hora da festa. Você levou o salgado, o cliente vai comer esse salgado depois de 2, 3 horas, tá bom, mas ainda não deu as 5 horas. Aí, nenhuma outra condição, você não pode entregar porque você já tá com a agenda cheia. Aí o cliente fala, então tá bom, a minha festa é às 7. Então eu vou buscar aí à tarde, às 4 da tarde, porque eu vou estar andando por aí e tal, não sei o quê. Até esse cliente comer esse produto, já vai ter dado às 5 horas. E aí vai... por que ele veio comprar de você? Ah, o dele dura 5 horas. Eu só posso ir buscar esse horário. Até a hora da festa ainda vai estar crocante. Entendeu? Então você está agregando um valor aí que você não mostrou para o seu cliente antes. Você só mostrou a questão do tempero, ele quer fazer momento afetivo, ele quer marcar aquele momento do aniversário do filho dele, ele quer impressionar as pessoas. Então já tá aí, olha, o salgado dela já é gostoso. Então, para ficar todo isso de tempo, não, é dela que nós vamos comprar. E, de fato, ele comprova que realmente os salgados duraram 5 horas. Tá vendo o valor que você agregou aí? De tempo em tempo, você tem que colocar um valor diferente nesse produto. Como usar valor para um produto específico? No caso do salgado. Falei para vocês aí agora que você está agregando um valor específico nesse salgado, que é ficar 5 horas, manter 5 horas frito, né? Crocante. E em todos os salgados frito em geral. Agora vamos supor que é o brigadeiro, né? O cliente não sabe, ele tem dúvida se esse brigadeiro não vai ficar duro até a noite. Você vai entregar um dia antes para ele. E você vai precisar garantir para esse cliente que os brigadeiros não vão ficar duros até ele comer no outro dia. O que você vai fazer? Você vai pegar, colocar esses brigadeiros numa caixinha, vai envolver essa caixinha todinha de plástico, filme, e vai entregar para o seu cliente. E você vai explicar para ele, olha, como o aniversário é amanhã, esses brigadeiros não é uma boa ideia ele ficar em contato com o oxigênio. Porque senão ele tem o risco de realmente ficar duro. Então, antes da festa, você tira esse plástico e pode deixar exposto que ele não vai ficar duro. O cliente vai ver que você colocou um valor diferente, você está tendo um certo cuidado com aquele produto. E aí, ele vai ficar tranquilo, vai falar, ah, então tá bom, então já é um diferencial. Então, você está agregando um valor em um produto específico que foi o brigadeiro. E isso faz com que ele pague mais também. Ele vai vir para você, ele vai falar, bom, vamos comprar dela, porque amanhã a gente não vai ter tempo de ir buscar esse brigadeiro, ela não vai poder entregar amanhã, ela já tá com a agenda cheia, então vamos comprar dela esse brigadeiro, porque ele vai durar até amanhã na nossa festa. É um valor que você agregou no produto específico que é o brigadeiro, né? E um diferencial, não é diferencial, aqui é uma obrigação para nós, para ajudar a gente precificar segundo o valor que nós estamos agregando, porque todo valor inclui preço,
é a planilha. É uma planilha que a gente usa, que ela é feita no Excel, que é para a gente conseguir precificar sem erro o nosso produto. É uma pena, gente, que eu não tenha tempo para falar com vocês aqui sobre essa planilha, porque é algo que usa muito, realmente muito tempo para explicar como que ela é criada. Na verdade, para nós que somos salgadeiro, é muito difícil conseguir criar uma planilha, porque cada um existe, cada profissão, né? Existe aí o seu tempo de aprendizado. Por exemplo, os salgados, eu estou sempre estudando sobre os salgados, sempre fazendo testes sobre brigadeiros, sempre usando um chocolate diferente para ver qual que é o melhor para o meu produto. Se a gente tiver uma planilha que já está pronta, a gente não vai precisar perder tempo em aprender a fazer planilha, porque não é fácil. E a planilha, ela tem que realmente estar muito bem feita para a gente não errar na hora de colocar o preço para a gente vender esse produto. E aqui, não tem como eu falar muito sobre planilha. Mas assim, por cima, no grosso, o que a gente faz? Por exemplo, a planilha, ela tem uma coluna que é os ingredientes, a coluna que vem a quantidade, por exemplo, ingrediente trigo, quantidade 1 quilo, que é um pacote de trigo. Aí, quantidade que você usou, 500 gramas. Aí, no final, vai sair quanto você pagou nas 500 gramas. Ela automaticamente vai calcular. Você vai incluir também o preço que você pagou no 1 quilo. E aí, o que você usou, e aí vai sair o preço que você pagou nessas 500 gramas. Isso com todos os ingredientes. Vai acontecer também com a embalagem. Por exemplo, você vai colocar lá, paguei, 10 euros em 100 embalagens, né? Tô falando de euro, que eu tô na Espanha, agora a minha cabeça tá no euro, mas normalmente é franco. E aí você pagou 10 euros em 100 embalagens. Você usou uma. E aí, na planilha, você vai colocar tudo isso. Veio tantas, paguei tanto, usei tantas, qual é o preço de uma? A planilha, ela calcula automaticamente a hora de trabalho. Eu gastei tantas horas fazendo essa coxinha. Aí você vai estimar o valor da hora para uma pessoa que trabalha na cozinha. E aí, no final, vai estimar qual foi o valor, o preço daquela hora sua trabalhada fazendo essa coxinha. No final dessa planilha, vai sair o preço que vai custar o teu salgado. Aí não vai ter erro no cálculo. Aí é só você trabalhar em cima do valor que você está colocando ali, que você agregou nesse produto, mostrar para o seu cliente para você conseguir vender aquele preço. Mas a planilha, infelizmente, eu não posso falar muito dela aqui, porque ela ocupa muito tempo. Mas no meu curso tem uma aula com uma expert que faz a planilha, que trabalha com a gestão financeira, e ela ensina pra gente tudo sobre como organizar o nosso negócio e não ter prejuízo na hora de precificar também. Não é só a planilha. Tá bom, gente? Então é isso aí que eu queria falar com vocês aqui hoje. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Qualquer dúvida, deixa aqui perguntinha nos comentários ou então chama a gente no direct. Tá bom, gente? É isso aí. Um forte abraço para vocês e um bom dia para todos.